Este sábado, 26 de março, marca a estreia do Patrocinense na segunda fase do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Na primeira fase, a campanha do Patrocinense foi regular, ou seja, não foi boa, mas também não foi ruim. O time ficou em terceiro lugar, perdendo apenas para o Uberlândia, que ficou na primeira posição, e para o RT de Patos de Minas, que ficou em segundo lugar. O time enfrenta a equipe do Nacional de Nova Serrana, que foi o primeiro colocado na chave B. Vamos rever agora os gols do Patrocinense na primeira fase. A estreia do Patrocinense no Campeonato Mineiro do Módulo 2 aconteceu no dia 12 de fevereiro contra o Ituiutaba. E o detalhe, né? O Patrocinense jogava com a desconfiança da sua torcida. Já o Boa vinha com aquela tranquilidade de ser um dos representantes de Minas no Campeonato Brasileiro da Série B. O Patrocinense entrou em campo, fez seu papel e venceu o jogo. 1-0, gol do Sinésio. Já na segunda rodada, no dia 16 de fevereiro, foi uma quarta-feira, o Patrocinense jogou lá no Parque do Sabiá e sofreu muita pressão, mas conseguiu segurar o resultado até o finalzinho do jogo. Por volta de 41 minutos, o Uberlândia fez o gol numa cobrança de lateral. O Thiago Azulão bateu, a bola tocou num zagueiro do Patrocinense e enganou o goleiro Thiago Gaúcho. 1-0 para a equipe do Uberlândia. Na terceira rodada, o Patrocinense jogou de novo no estádio Júlio Aguiar e aí enfrentou o Mamoré de Patos de Minas. O Mamoré saiu vencendo, fez 1-0 através do Niltinho. Mas o Patrocinense reagiu. Djalma empatou e depois Maxwell, que estreou naquele jogo, fez o gol da vitória do Patrocinense. 2-1 sobre o Sapo de Patos de Minas. Na quarta rodada, no dia 23 de fevereiro, o Patrocinense jogou de novo à noite, agora no estádio Júlio Aguiar, enfrentando a URT. Muita gente presente e o Patrocinense perdeu o jogo. O gol da URT saiu depois de uma boa jogada pelo lado direito através do Rodriguinho, que tinha entrado no segundo tempo. Ele foi à linha de fundo, cruzou e o Robinho entrou entre a zaga do Patrocinense, que falhou, o goleiro também falhou, e aí ele fez o gol da vitória da URT. Na quinta rodada, o Patrocinense foi à cidade de Araguari e lá uma nova vitória. Desta vez no Sebastião César contra o Fluminense. Maxwell abriu o marcador. E no segundo tempo, Vinícius Kiss determinou o placar final. Patrocinense 2, Fluminense 0. Na sexta rodada da primeira fase, foi no dia 5 de março, o Patrocinense jogou contra o Fluminense de Araguari e aí aplicou a maior goleada do Campeonato Mineiro do Módulo 2 até aqui. 7-1 no Fluminense. O primeiro gol saiu através de Maxwell. Djalma fez o segundo, uma jogada espetacular. O terceiro também foi do Djalma. O Patrocinense achou que estava tranquilo, 3-0, veio para o segundo tempo, mas logo no início o Anderson diminuiu para a equipe do Fluminense. Depois da cobrança de um escanteio, a bola rebatida, Tairone fez o quarto gol. Na sequência, Cezinha fez 5-1. Depois foi a vez de Timóteo fazer o seu, 6-1. E para não perder a conta, o Maxwell, que abriu o placar, também fechou fazendo 7-1 Patrocinense. Na sétima rodada, o Patrocinense foi a Patos de Minas e foi até agora o melhor jogo do campeonato. Um primeiro tempo pegado com o Patrocinense jogando muito. E foi o time de Patrocínio que abriu o placar. Sinésio, escorando um cruzamento de Cezinha, aos 6 minutos do primeiro tempo, fez Patrocinense 1-0. A URT empatou ainda no primeiro tempo. Logo depois, uma bobeada da defesa, no contra-ataque, Robinho fez o gol de empate. Ainda no primeiro tempo, o Patrocinense fez o seu segundo gol, 2-1 com Maxwell. A volta para o segundo tempo foi um desastre total. A URT veio bem e empatou o jogo logo no começo através de Tuta. O técnico Zezito colocou Ditinho em campo e não se arrependeu. Ditinho fez o gol da virada, 3-2. E no finalzinho do jogo, Diogo fechou o placar. Final, URT 4, Patrocinense 2.
Na mesma semana, mas no domingo, o Patrocinense voltou a Patos de Minas. Foi jogar no estádio Bernardo Rubiger de Queiroz, o campo do Mamoré. Foi um jogo morno, até que no segundo tempo, o Patrocinense fez 1-0 através de Maxwell. A equipe do Mamoré teve a chance de empatar o jogo aos 47 do segundo tempo. Mas aí o zagueiro Diogo bateu mal e o goleiro Thiago Gaúcho foi muito bem. Defendeu o pênalti para a alegria da torcida grená, que também estava no estádio. Patrocinense 1, Mamoré 0. No dia 16 de março, nona rodada, o Patrocinense recebeu o Uberlândia. Foi um jogo fraco em que as duas equipes pareciam não querer jogar. O gol foi de pênalti e um pênalti muito contestado pelo Patrocinense, que reclamou que a falta teria sido fora da área. Caio bateu e marcou o Uberlândia 1-0 e foi o placar final. Na 10ª rodada, o Patrocinense foi a Varginha enfrentar o Boa, ex-Ituiutaba. E o técnico Jean Rodrigues colocou 5 reservas na equipe, mudou o esquema tático e deu certo. O Ituiutaba fez primeiro através do Paulão, que é o artilheiro do campeonato. O Ituiutaba fez 1-0, mas aí no segundo tempo o Patrocinense foi para cima e deu muita pressão na equipe do Boa e acabou fazendo esse resultado, 2-1 com o Ivan Paulista. Com isso, a equipe manteve a terceira posição, ficou na chave do Nacional, de Nova Serrana, do Formiga e também da URT de Patos de Minas. E a estreia contra o melhor time da chave B, que é o Nacional de Nova Serrana, neste sábado, às 16h30, no estádio Júlio Aguiar. Portanto, esta foi a campanha do Patrocinense na primeira fase. Esperamos que ele repita na segunda, mas que fique pelo menos em segundo para subir para o módulo 1 do Campeonato Mineiro. E nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua audiência, prometemos voltar na próxima semana. Um abraço para você, um ótimo final de semana. Lembrando que na quarta-feira tem o Esporte Hoje TV, que é reprisado na quinta, às 11h30 da manhã. E aí você vai ver tudo de Patrocinense e Nacional. Um abraço e até o nosso próximo encontro.